Olá, alunos do curso técnico em agropecuária. Na aula de hoje, nós estudaremos os estilos de jardins para que vocês possam escolher e definir qual estilo vocês irão usar no projeto de paisagismo no setor de olivicultura, assim como nos demais projetos que vocês farão ao longo da vida profissional. Bom, os jardins possuem estilos, tamanhos e características próprias. Dentre os estilos, nós temos que acompanhar as tendências para nós podermos saber qual estilo que o nosso cliente terá preferência. Em relação ao tamanho, geralmente nós recebemos a área com a metragem já pronta para que nós possamos distribuir as plantas neste local. No nosso caso, no setor de olericultura, são 850 metros quadrados de jardins e com características próprias, levando em consideração o estilo do paisagista e também o gosto do cliente, aonde nós não podemos deixar de ouvi-lo. Bom, o primeiro jardim que nós vamos estudar é o estilo de jardim inglês, que ele é considerado como uma grande revolução no paisagismo mundial, um manifesto contra os padrões rígidos e simétricos de outros estilos. O jardim inglês, ele valoriza a paisagem natural, ou seja, aproveita todas as plantas e todas as características vegetais encontradas em determinados locais, como formas, curvas e arredondadas, tanto no relevo como nos caminhos e na construção dos maciços e de bosques. Então, nós podemos observar nessa figura aqui, é um estilo típico de jardim inglês, aonde nós observamos uma quantidade de curvas muito grandes, né? Então ele deixou de ser aquele jardim simétrico e ele passou a ter curva. Na verdade, gente, o brasileiro também gosta de bastante de curvas, né? Então os nossos jardins, eles são marcados também por curvas. Então é uma característica do jardim inglês e muito utilizado hoje no Brasil. Vocês podem observar que aqui é uma área ampla, né? Um bosque formando um bosque, um maciço. O que é um maciço? Várias plantas juntas, né? Formando uma única vegetação, com diferentes espécies de plantas e coloridos também diferentes. Então, essas características marcam o estilo de jardim inglês. Então, nós podemos observar aqui também um maciço de plantas ao fundo, formando um bosque, e aqui, ó, locais com bastante curvas. Ou seja, não tem uma simetria, ele não é idêntico, um local não é idêntico ao outro. É uma característica bem marcante nestes jardins. Aqui nós podemos observar também, inclusive, o caminho em forma curva, ele não é um caminho linear. Vocês podem observar também os canteiros, todos em formas de curva. Hoje nós temos uma facilidade muito grande de trabalhar nesse sentido de curvas com canteiros, nós não precisamos nem fazer mais os canteiros que eram feitos de tijolos ou blocos. Hoje nós usamos a mangueira de jardim, que ela delimita os canteiros e delimita os caminhos que nós queremos fazer também. Então, vocês podem observar também que não há simetria, ou seja, um lado não é igual ao outro. A única planta que nós temos em comum aqui dos dois lados é o cipreste italiano, né? Na figura de cima, que um está simétrico ao outro. O restante da vegetação não há simetria. Aqui também nós podemos, na figura abaixo, observar também aqui um local rural, né? Aonde nós podemos observar também estilos diferentes, muita cor, muita curva, bem marcante aos estilos de jardim inglês. O jardim francês é outro estilo de jardim conhecido como um clássico. O jardim francês ele é considerado o mais rígido e formal de todos os estilos e se traduz em formas geométricas e a simetria perfeita, ou seja, um lado idêntico ao de outro. Criado no século XVII, durante o reinado de Luís XIV, o estilo demonstra o domínio do homem sobre a natureza e valoriza a grandiosidade das construções. Geralmente, esse estilo de jardim francês, gente, ele é ainda muito utilizado como os jardins dos grandes castelos franceses, alemães, né, ingleses,
ainda se considera esse estilo bem clássico e o que marca muito a beleza, né, de acordo com a simetria, diferente do jardim inglês. Os caminhos neste jardim caracterizam por serem largos e bem definidos, com cercas vivas e arbustos compactos, verdes e perfeitamente podados. Aqui é um jardim em frente a um castelo francês, né? E aonde também na Europa eles exploram muito turismo nesses grandes castelos. Então, um marco também são os jardins. Por quê? Porque praticamente eles recebem turistas do mundo inteiro. Então, os jardins são extremamente chamativos e uma perfeição geométrica e simétrica que é de encantar. Aqui nós podemos observar outro jardim, né, do estilo francês também. Todos esses são em frente castelos, né? Então nós podemos observar aqui a gente tem buchinho, né, uma poda perfeita, né? Então nós temos aqui também uma simetria de podas invejável, muita cor também misturada ao verde, né? E uma simetria perfeita, ou seja, um lado é idêntico ao outro. Vocês podem reparar nisso. Aqui também um jardim com bastante esse semelhante a um pinheiro, esse aqui é o cipreste italiano. Ele é uma gimnosperma, muito usado nos jardins europeus. Aqui no Brasil também é bastante utilizado porque ele se adapta muito bem aqui. Então a gente pode observar, gente, o que nós estamos vendo aqui como cerca viva é o buchinho, né? Ele tem uma importância muito grande na Europa também. Então vocês podem ver ao fundo uma construção antiga, não chega a ser um castelo, mas uma construção antiga. Então uma simetria, ou seja, um lado igual ao outro, né? Com formas mais lineares, mais geométricas do que o estilo inglês. E também eles valorizam muito as estátuas. As estátuas também, gente, fazem parte do mobiliário do jardim. Outro estilo é o italiano. O jardim italiano se caracteriza pela utilização de muitas plantas frutíferas, muitas plantas da região do Mediterrâneo, flores, muita estátua, fontes e um contexto bastante clássico e funcional. Embora seja muito parecido com o jardim francês, o estilo italiano incorporou o calor dos países mediterrâneos, quebrando a formalidade excessiva com uma licença poética. Nesse jardim, formas topeadas de buchinhos, de viburnos, se combinam perfeitamente com as estátuas de deuses e árvores frutíferas, como as laranjeiras e as macieiras. Então, é muito comum no jardim italiano a utilização de plantas frutíferas. Então, aqui um jardim bem típico italiano, né? Isso aqui é uma pintura, na verdade, não é uma fotografia, né? E aqui nós temos uma construção extremamente antiga, com bastante estátua, né? Muito vaso, eles cultivam muitas frutíferas em vasos grandes, que chamam muita atenção. Um outro jardim que aqui no Brasil, desde o começo do século passado, já vem sendo bastante utilizado, principalmente na cidade de São Paulo, onde a colônia de descendentes japoneses é grande, né? Então, são os jardins também estilo japonês, que é um convite à contemplação e transmite paz e espiritualidade. Os aspectos visuais, como a textura e as cores, em um jardim oriental são menos importantes do que os elementos filosóficos, religiosos e simbólicos. Então, eles usam muitos símbolos, muita água, né? E entre eles água, pedra, as plantas e muito acessório de jardim, tipo, por exemplo, uma construção típica, né, do Japão. Muitos peixes, principalmente carpa, né? Eles utilizam muito a carpa colorida para dar o contraste com os pontos de água e ele tem um equilíbrio muito grande também. Ainda muito utilizado no Brasil. Aqui também nós podemos observar um outro jardim japonês, né? Aí com características de mobiliário também bem típicos do Japão, muita cor, muita água, né?
E aqui embaixo, uma fotografia das cerejeiras, né, quando florescem, que é a árvore símbolo do Japão. Então, um caminho com cerejeiras. Em São Paulo, tem um parque que ele é até cuidado por descendentes de japoneses, né? Ele é o Parque das Cerejeiras, fica na cidade mesmo de São Paulo e atrai muito turista na época do florescimento delas. Outro jardim é o desértico ou jardim rochoso. Ele tem como objetivo reproduzir uma paisagem mais árida. Ele é constituído principalmente por suculentas e por cactos. Esse estilo de jardim hoje vem sendo muito utilizado em diversos países do mundo, inclusive o Brasil, por serem plantas que exigem menos água, elas exigem menos poda e elas são plantas altamente resistentes. Então, são jardins hoje extremamente utilizados em áreas menores, em jardins menores, em jardins verticais, né? Então, é uma característica bem marcante. Tanto as suculentas quanto os cactos, hoje em dia, eles vêm nos surpreendendo muito em relação ao mercado. É um mercado extremamente promissor das plantas ornamentais. Aqui nós podemos ver, né, as suculentas, né, com muito cascalho, né, característica rochosa mesmo, de pedra, né? E a gente utiliza muito cascalho mesmo, porque ele dá um contraste muito bonito com as suculentas. Aqui embaixo também, né, muita pedra, muita vegetação, cactos, suculentas, né? E aí que dão, às vezes a gente não trabalha nem com o jardim inteiro rochoso, mas a gente trabalha com um canteiro rochoso. Fica muito bonito em relação à distribuição dessas plantas, a durabilidade delas, a resistência que elas apresentam. Então, é uma tendência também no Brasil se trabalhar bastante com jardins rochosos. Aqui nós podemos observar um canto também, né, de um jardim. Vocês estão observando bastante rochas, né? Os cactos, dois vasos em forma de bandejas, com cactos e suculentas. Um jardim desse aqui é muito bonito, é muito charmoso, né? E hoje considerado uma tendência. E os jardins tropicais no Brasil, ele é extremamente importante, praticamente ele domina os estilos aqui no Brasil. Hoje nós trabalhamos muito com estilo jardim tropical com rochoso, né? Para dar essa característica aí de clima tropical quente, né? Nesses jardins nós temos a sensação de que o homem não interferiu na paisagem, ou seja, muita vegetação, muito colorido, muitas plantas nativas, né? E assim como no estilo inglês, o jardim tropical tem caminhos e contornos naturais. Então se trabalha muito com curvas, igual eu falei com vocês. O brasileiro gosta de jardins com bastante curvas, né? Então isso aí é uma tendência do paisagismo brasileiro. Esse estilo foi criado pelo paisagista Roberto Burle Marx. Com certeza, sua principal característica é a utilização de espécies de regiões tropicais e subtropicais. Muita bromélia, muita cor, muita planta epífita, muita palmeira, né? Plantas de cores vivas e formas esculturais. As palmeiras, as dracenas, bromélias, as helicônias, bananeiras de jardins, os gengibres, orquídeas, estas e muitas outras opções que nós temos para trabalhar com jardim estilo tropical. Muita vegetação. Antúrio também é uma planta muito utilizada nos jardins tropicais. Vocês podem ver aqui um caminho curvilíneo, né? Então ele não é retilíneo, bastante curva. Então aqui nós podemos observar helicônias, avencas, né? Bananeiras de jardim, antúrio, são plantas típicas de clima tropical e que deixam uma vegetação muito, um maciço muito bonito. Aqui embaixo também, muitas palmeiras, pontos de água, né? E bastante curvas nesses jardins. Aqui também sica, né? Aí pontos de água, curvas, né? Uma vegetação bastante densa, bastante palmeira. Aqui nós temos estrelíceas, né? E várias outras plantas. Aqui também nós podemos observar
curvas e um jardim extremamente com número de plantas elevado. Muito obrigada e até a próxima aula.